A primeira vez que o candeeiro acendeu sozinho, eu estava dormindo no quarto dos fundos. Ah! Era madrugada de agosto de 1963, o frio cortava a pele até por baixo do cobertor de lã que minha mãe tinha tecido antes de partir. Acordei com o clarão alaranjado entrando pela fresta da porta. Pensei que tinha esquecido de apagar a lamparina da sala. Me levantei descalço, o cimento queimado gelado queimando a sola dos pés, e abri a porta devagar. O candeeiro estava aceso em cima da mesa de madeira. A chama dançava alta, azulada na ponta, iluminando a parede de taipa com uma força que não era natural. E ali, projetada no reboco caiado, estava a sombra de uma mão espalmada. Os 5 dedos abertos, nítidos, como se alguém do outro lado da parede estivesse pressionando a palma contra a cal com toda a força. Meu peito apertou. Engoli seco, peguei o facão embaixo da cama e voltei para a sala, as pernas tremendo, o coração socando as costelas. Olhei pela janela de veneziana. Comada! Só o pasto escuro e o som dos grilos. Dei a volta no lado de fora da casa, descalço na grama molhada de sereno, procurando algum sinal, alguma pegada. Ninguém. A parede estava lisa, sem marca nenhuma. Quando voltei para dentro, a chama do candeeiro apagou de uma vez. Não tremulou, não foi diminuindo aos poucos. Apagou como se alguém tivesse soprado com força. A fumaça preta subiu pesada, densa, e ali dentro daquela fumaça eu vi, por 3 segundos que pareceram uma eternidade, o desenho perfeito de um rosto de mulher me olhando. Os olhos fundos, a boca entreaberta, os cabelos longos se dissolvendo na escuridão. Joguei água no pavio. Guardei o candeeiro no armário da cozinha com as mãos suadas. Tranquei a porta com os 3 trincos de ferro. Voltei pro quarto rezando o Pai Nosso baixinho, a voz falhando, a língua pesada de medo. Não consegui dormir mais naquela noite. Fiquei deitado de olhos abertos até o galo cantar. Mas no fundo da alma, uma certeza gelada já começava a aquecer feito gelo subindo pela espinha. Aquilo não tinha sido a última vez. Em 1963, eu tinha 28 anos e carregava nas costas o peso de um homem de 60. Meu nome é Dirceu Taiseu Alves da Costa. Nasci e me criei nesse pedaço de chão batido que fica no fim da estrada de Santa Cruz do Barreiro, interior de Minas Gerais, onde o asfalto nunca chegou e provavelmente nunca vai chegar. A casa onde eu morava era a mesma que meu pai construiu com as próprias mãos nos anos 40. 3 cômodos de taipa, telhado de barro, chão de cimento queimado que no inverno gelava os pés e no verão esquentava feito brasa. Tinha uma sala com a mesa de madeira maciça onde a gente comia, um quarto estreito com a cama de casal que rangeu a noite inteira do meu casamento, e uma cozinha pequena com fogão a lenha que fumegava para fora por um cano torto de lata. Minha esposa, Dalva, tinha falecido 6 meses antes. Foi no parto. A parteira da vila tentou de tudo, mas o bebê estava atravessado e não tinha jeito. Quando o sol nasceu naquela manhã de fevereiro, eu tinha perdido os 2. Minha mulher e meu filho que eu nem cheguei a conhecer. Enterrei os 2 no cemitério da vila, debaixo de um pé de pé amarelo. Voltei para casa com as roupas sujas de terra e o peito vazio. Desde então, morava sozinho. O vizinho mais próximo, seu Lázaro, ficava a mais de 3 quilômetros dali, na fazenda do outro lado do córrego. Não tinha telefone. Não tinha luz elétrica. O único contato que eu tinha com o mundo era o rádio de válvula sempre que ficava na prateleira da sala, sintonizado sempre na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. De noite, quando o sinal pegava bem, eu ouvia as novelas, os sambas, as notícias que vinham de longe falando de coisas que não faziam parte da minha vida. Minha rotina era simples e pesada. 5 dava 5 da manhã, com o canto do galo que eu criava no terreiro. Acendia o fogo no fogão, a lenha com gravetos secos, esquentava o resto do café preto do dia anterior numa caneca de alumínio amassada. Comia um pedaço de broa de fubá dura, às vezes com um naco de queijo Minas, que eu comprava na venda do Zepper. Era aos sábados. Depois pegava a enxada, o chapéu de palha furado e seguia pro roçado. Eu plantava milho e feijão numa terra que meu pai tinha deixado. Não era muita coisa, mas dava pro sustento.
Trabalhava de sol a sol, a coluna doendo, as mãos cheias de calos rachados que sangravam quando eu apertava o cabo da enxada com força demais. Voltava para casa quando o céu já estava escurecendo. Acendia o candeeiro a querosene que ficava em cima da mesa. Esquentava a comida que eu mesmo tinha feito no domingo. Sei, arroz, feijão, um pedaço de carne seca refogada com cebola. Sentava na cadeira de palha trançada e comia devagar, sozinho, mastigando em silêncio. E toda noite, sem exceção, eu olhava para a cadeira vazia do outro lado da mesa. A cadeira onde Dalva costumava sentar. Ela gostava de bordar toalhas de mesa enquanto eu fumava cigarro de palha depois do jantar. Conversava sobre as galinhas, sobre a horta, sobre o nome que a gente ia dar para o bebê quando ele nascesse. Ela queria Antônio, se fosse menino. Eu queria Sebastião, como meu avô. Agora, aquela cadeira estava vazia. Forta a casa doía mais que qualquer ferida. Depois de comer, eu lavava a louça na bacia de alumínio, jogava a água suja no quintal e voltava para a sala. Acendia um cigarro de palha, sintonizava o rádio e ficava ali, olhando para a chama do candeeiro dançando no pavio encharcado de querosene. A luz alaranjada piscava nas paredes, desenhava sombras compridas no teto de ripas. Às vezes, eu pegava no sono ali mesmo, sentado na cadeira, com o rádio chiando estático entre uma estação e outra. Há outras vezes, ficava acordado até tarde, fumando um cigarro atrás do outro, pensando na vida que eu tinha perdido, pensando em Dalva. Sim, no rosto dela, na risada dela, no cheiro de sabão de coco que ficava no cabelo dela depois que ela lavava na bacia do lado de fora. Eu não falava disso com ninguém. Homem de roça não fala de dor. A gente guarda, engole, enterra fundo. Mas toda noite, antes de apagar o candeeiro e ir deitar, eu olhava para o teto e sussurrava baixinho, só para mim mesmo: Dalva, se você tá aí, me dá um sinal. Se eu nunca esperei resposta. Mas em agosto de 1963, no frio cortante daquele inverno mineiro, a resposta veio. E quando veio, eu entendi que tinha coisas nesse mundo que a gente não devia pedir. Porque tem pedido que é ouvido do outro lado. E tem preço para tudo que a gente recebe de volta. Na terceira noite seguida, o candeeiro voltou a acender sozinho às 2 da madrugada. Dessa vez, eu já estava esperando. Não sei se era medo ou curiosidade doentia, mas eu não conseguia mais dormir direito. Ficava deitado na cama de olhos abertos, o cobertor puxado até o queixo, esperando o momento em que o clarão ia entrar pela fresta da porta. E veio. A luz se espalhou devagar pelas tábuas do assoalho, subiu pela parede do quarto, iluminou o teto com aquele tom alaranjado que parecia pulsar. Meu coração disparou. As mãos suaram frio. Mas dessa vez eu não levantei. Fiquei ali, paralisado, ouvindo o chiado baixo do pavio queimando lá na sala. Pela fresta da porta, eu via a luz dançando. Aquela chama azulada na ponta, se contorcendo como se tivesse vida própria. As sombras na parede se moviam devagar, arrastadas, como dedos longos percorrendo o reboco. Tentei rezar. Abri a boca para murmurar um Pai Nosso, mas as palavras não saíam. A língua estava pesada, seca, colada no céu da boca. Só consegui fechar os olhos e apertar o rosário de madeira que eu tinha guardado debaixo do travesseiro. Fiquei assim até o sol nascer. Quando o galo cantou, abri a porta do quarto devagar e olhei para a sala. Sim, candeeiro estava apagado. O pavio estava intacto, sem marca de fogo. Como se nada tivesse acontecido. Sim, mas eu sabia, eu tinha visto. E aquilo não ia parar. No dia seguinte, depois de voltar do roçado com as costas quebradas e as mãos sujas de terra, tomei uma decisão. Entrei na sala, peguei o candeeiro com as 2 mãos e saí pela porta dos fundos. Caminhei até o mato atrás da casa, onde tinha um pé de goiaba velho e torto que dava frutos azedos no verão. Cavei um buraco. Fundo com as mãos, enterrei o candeeiro ali, cobri com terra batida e ainda joguei pedras por cima. Limpei as mãos na calça de brim e voltei para dentro respirando aliviado. Pronto. Problema resolvido. Aquela noite jantei feijão com farinha sentado na cadeira de sempre, o rádio ligado tocando um samba velho que eu não conhecia. Lavei a louça,
Fumei um cigarro de palha no batente da porta olhando o céu estrelado e fui dormir cedo. Dormi pesado. Sem sonhos. Sem acordar no meio da madrugada. Sei acordar no meio da madrugada. Quando o sol bateu na janela e o galo cantou, levantei descansado pela primeira vez em dias. Fui até a cozinha, acendi o fogo no fogão a lenha e coloquei a água para ferver pro café. Foi quando olhei para a sala. O candeeiro estava lá, no mesmo lugar de sempre, em cima da mesinha de madeira. Limpo, o vidro brilhando como se tivesse sido polido na hora. O pavio estava novo, branquinho, sem marca de queima. Minhas pernas amoleceram. Corri até o quintal, os pés descalços pisando na grama molhada de orvalho. Comei! A terra estava mexida, mas as pedras que eu tinha colocado em cima estavam espalhadas. Cavei com as mãos, desesperado, jogando terra para todo lado. O buraco estava vazio. Voltei para dentro tremendo. Olhei para o candeeiro. Ele estava ali, imóvel, inocente, como se nunca tivesse saído daquele lugar. Gritei: quem está fazendo isso? Que graça é essa? Minha voz ecoou pela casa vazia. Ninguém respondeu. Só o silêncio pesado e o chiado do rádio de válvula, pegando mal a estação. Senti um calafrio subir pela espinha, gelado, como se alguém tivesse passado a mão molhada nas minhas costas. Nos dias seguintes, tentei de tudo. Peguei um martelo velho que meu pai usava para pregar ferradura e tentei quebrar o candeeiro. Bati com força no vidro. Se uma vez, 2, 3. O vidro não rachava. Não lascava. Não marcava. O martelo batia e voltava, fazendo um som oco, mas o candeeiro continuava inteiro. Joguei ele no córrego que passava a 2 quilômetros dali. Voltei para casa aliviado, suando, com as botas enlameadas. Na manhã seguinte, o candeeiro estava de volta na mesinha. Desesperado, embrulhei o maldito objeto num pano de saco, amarrei com barbante e levei até a vila. Fui direto na casa paroquial, onde o padre Anselmo morava nos fundos da igrejinha de Santa Cruz. Bati na porta de madeira 3 vezes. O padre abriu, ainda de batina preta, os óculos redondos embaçados de vapor da sopa que ele estava tomando. Padre, eu preciso que o senhor benze uma coisa para mim. Ele olhou para o embrulho que eu segurava com as mãos trêmulas. Se que é isso, meu filho? Um candeeiro. Mas tem algo errado com ele, padre. Ele acende sozinho de madrugada e tem uma sombra na parede que não devia estar lá. O padre Anselmo me olhou por cima dos óculos. Suspirou fundo. Dirceu, você mora sozinho naquela casa faz meses. A solidão tá comendo seu juízo. Isso é coisa da sua cabeça, filho. Você precisa sair mais, conversar com as pessoas, ir na missa aos domingos. Não é da minha cabeça, padre. Eu vi a mão. Eu vi o rosto na fumaça. Ele balançou a cabeça devagar, mas pegou o embrulho das minhas mãos. Levou até a salinha simples da casa paroquial, colocou o candeeiro em cima da mesa e pegou o frasco de água benta que ficava na estante. Beizeu o objeto fazendo o sinal da cruz. Rezou o terço inteiro, com voz firme e pausada. Borrifou água benta no vidro, no pavio, na base de metal. Quando terminou, embrulhou de volta e me entregou. Pronto. Se tinha alguma coisa ruim, agora não tem mais. Leva para casa e deixa de besteira, Dirceu. Vai na missa domingo que vem. Promete? Eu prometi. Agradeci. Voltei para casa com o embrulho debaixo do braço, o coração um pouco mais leve. Naquela noite deixei o candeeiro embrulhado no pano de saco em cima da mesa. Não acendi. Jantei no escuro, só com a luz da lua entrando pela janela. Deitei cedo rezando baixinho, pedindo para Deus que aquilo acabasse. Quando o relógio de parede da sala bateu 2 badaladas, acordei com o clarão. A chama tinha acendido atravessando o pano. Levantei da cama, as pernas bambas, o coração disparado. Fui até a sala. O tecido de saco estava chamuscado, fumegando, mas não pegava fogo. A chama azulada dançava por baixo, iluminando tudo com aquela luz doentia. Desembrulhei o candeeiro com as mãos tremendo. E foi aí que vi. A sombra da mão na parede estava de volta.
Mas dessa vez, ela não estava parada. Ela se movia. Devagar. Os 5 dedos se curvaram, o pulso girou e a mão inteira se virou apontando para o corredor. Apontando para o meu quarto. Meu corpo inteiro gelou. As pernas não obedeciam, mas alguma coisa mais forte que o medo me puxou. Segui o corredor estreito, a luz do candeeiro atrás de mim, projetando minha própria sombra comprida na parede de taipa. Entrei no quarto. Foi quando vi pela janela. Do lado de fora, parada no quintal, iluminada pela lua cheia, estava a silhueta de uma mulher. Ela não tinha rosto definido. Só o contorno. Mas eu reconheci na mesma hora o jeito que ela inclinava a cabeça levemente para a direita. O comprimento do cabelo caindo nos ombros. A altura. A postura. Era Dalva. Minha esposa morta estava ali, do outro lado do vidro, me olhando. Ela levantou a mão devagar, como se quisesse tocar a janela. Os dedos se aproximaram do vidro embaçado pela noite fria. Eu vi a palma da mão dela pressionando contra o vidro, sem fazer barulho, sem deixar marca. As lágrimas desceram quentes pelo meu rosto. Dalva, é você? Minha voz saiu rouca, quebrada, carregada de 6 meses de dor guardada no peito. A silhueta ficou parada, a mão ainda encostada no vidro. E então, devagar, ela começou a se dissolver, como fumaça levada pelo vento. Os dedos sumiram primeiro. Cois o braço, depois o corpo inteiro. Em 3 segundos, não tinha mais nada lá fora. Só o quintal vazio, a lua, o silêncio. A chama do candeeiro apagou de uma vez. A escuridão tomou conta do quarto. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos no chão frio, as mãos apertadas no peito, soluçando sem controle. E foi ali, ajoelhado naquele quarto vazio, que a consciência finalmente bateu. Ela tinha voltado. Dalva tinha voltado. E o candeeiro, o maldito candeeiro, era a ponte. Desmaiei ali mesmo, no chão gelado, com o gosto de sal das lágrimas na boca e o nome dela preso na garganta. 2 meses se passaram desde aquela noite. 2 meses em que tudo mudou. Eu não tinha mais medo do candeeiro. Pelo contrário, eu esperava por ele. Toda madrugada, às 2 horas em ponto, a chama acendia sozinha. Eu já estava acordado, sentado na cadeira de palha da sala, esperando. O coração acelerado, mas não de pavor, de ansiedade, de saudade. Quando a luz alaranjada tomava conta da sala, eu via a sombra se formar na parede. A mão, sempre a mão, às vezes aberta, com os dedos esticados, outras vezes fechada, como um punho, mas sempre presente. E eu conversava. Falava baixinho, sozinho naquela casa vazia, com a chama do candeeiro dançando na minha frente. Dalva, hoje o milho tá brotando bonito. Você ia gostar de ver. A chama piscava. Tremulava de um jeito que não parecia vento. Eu continuava. Fui na vila sábado. Comprei aquele sabão de coco que você gostava. Tá guardado ali na cozinha. Não sei por que comprei. Acho que eu ainda espero você voltar para lavar o cabelo. Minha voz falhava. As lágrimas desciam quentes, mas eu não parava de falar. Contava sobre a roça, sobre o feijão que não tinha dado certo por causa da seca, sobre o seu Lázaro, que tinha passado mal e quase não resistiu, sobre a solidão que doía no peito todo santo dia. E a chama ouvia. Eu tinha certeza disso. Às vezes, quando eu fazia uma pergunta, a luz piscava 2 vezes seguidas, como se estivesse respondendo sim. Outras vezes, a sombra na parede mudava de posição, como se a mão tivesse se mexido para indicar algo. Eu sei que parece loucura. Eu sei que qualquer pessoa que ouvisse isso ia dizer que eu tinha perdido o juízo de vez. Mas naquela casa isolada, naquele pedaço de chão esquecido por Deus, aquela chama acesa de madrugada era a única companhia que eu tinha. Era a única coisa que ainda me ligava a ela. Por isso, eu não tinha mais vontade de me livrar do candeeiro. Eu protegia ele. Limpava o vidro todo dia com um pano úmido. Trocava o pavio com cuidado. Enchia o reservatório de querosene até a borda, sempre deixando tudo preparado para quando a hora chegasse. E à noite, quando eu ia dormir, deixava a porta do quarto entreaberta, só para ver a luz entrando pela fresta quando ela acendesse. Para não me sentir tão sozinho assim.
Mas no dia 23 de agosto de 1963, tudo desmoronou. Era noite de lua cheia. Uma lua tão grande e branca que clareava o quintal inteiro, desenhava sombras compridas das árvores no chão de terra batida. O ar estava pesado, abafado, daquele jeito que antecede tempestade. Eu tinha acabado de jantar. Feijão tropeiro com torresmo, farinha e um pedaço de linguiça que o seu Lázaro tinha me dado na semana passada. Lavei a louça na bacia de alumínio, joguei a água suja no quintal e voltei para a sala. Acendi um cigarro de palha. Sintonizei o rádio na Rádio Nacional. Sentei na cadeira esperando a madrugada chegar. Foi quando ouvi o barulho. Cascos de cavalo batendo na estrada de terra. Vozes grossas, risadas altas. Levantei da cadeira, o cigarro ainda aceso entre os dedos, e fui até a janela. Encostei o rosto na veneziana de madeira e olhei lá fora. 3 homens a cavalo pararam na frente da minha casa. Estavam armados. Rifles atravessados nas costas. Facões pendurados na cintura. Chapéus de couro largos escondendo o rosto na sombra. Meu estômago gelou. Eu conhecia aqueles homens. Jagunços do Coronel Abraão. O Coronel Abraão era dono das terras que faziam divisa com meu pedaço de chão. Um homem poderoso, violento, que tinha comprado metade da região com dinheiro sujo e a outra metade tomado à força. Havia meses que ele queria minha terra para ampliar a fazenda dele. Vara. Já tinha mandado recado 2 vezes pelo capataz. Eu tinha recusado as 2 vezes. Agora, ele tinha mandado os homens dele resolverem do jeito deles. Os 3 desceram dos cavalos. O líder, um sujeito alto de bigode grosso que todo mundo chamava de Zé Baraúna, cuspiu no chão e bateu na porta com o cabo do rifle. "Se abre aí, Dirceu. A gente só quer conversar." Minha mão tremeu no trinco da porta. Eu sabia que se abrisse, não ia ter conversa nenhuma. Mas também sabia que se não abrisse, eles iam arrombar. Respirei fundo. Abri a porta. Zé Baraúna entrou primeiro, empurrando a porta com o ombro, quase me derrubando. Os outros 2 vieram atrás, as botas sujas de barro batendo no chão da sala. "Senta aí, velho. A gente precisa acertar umas coisas." Eu sentei na cadeira, as pernas bambas, o coração socando no peito. Zé Baraúna puxou a outra cadeira e sentou na minha frente. Atirou o chapéu. O rosto era marcado por cicatrizes, os olhos pequenos e frios como pedra. Ele cruzou os braços e falou devagar, mastigando as palavras. "O coronel está sendo generoso com você, Dirceu. Ele ofereceu um dinheiro justo pela terra, mas você insiste em ser teimoso. Isso não é inteligente. Não é saudável. Eu não vendo essa terra. Foi meu pai que construiu essa casa. Eu nasci aqui." Zé Baraúna sorriu. Um sorriso torto, sem humor. "Seu pai está morto, Dirceu. E você vai morrer também, se continuar nessa teimosia. Então vou ser claro. Você tem até amanhã de manhã para juntar suas tralhas e sumir daqui. Se não sair, a gente queima essa pocilga com você dentro." Tentei levantar. Tentei gritar. Mas um dos jagunços me segurou pelos ombros e me empurrou de volta na cadeira com força. O outro me deu um soco no estômago. A dor explodiu no meu corpo. Caí no chão, sem ar, tossindo, tentando respirar. Eles riram, começaram a revirar a casa. Quebraram a louça que estava na prateleira da cozinha. Jogaram os sacos de farinha no chão. Futaram a panela de feijão que eu tinha deixado em cima do fogão. Um deles foi até a mesinha da sala. Pegou o candeeiro com as 2 mãos. Ergueu ele contra a luz da lua que entrava pela janela. "Olha isso aqui. Isso é antigo. Deve valer uns trocados." Meu sangue gelou. "Não. Não encosta nele." Minha voz saiu rouca, desesperada. Tentei levantar do chão, mas a dor no estômago não deixava. Fiquei ali, de joelhos, suando frio, com sangue escorrendo do nariz. O jagunço riu. Pegou a caixa de fósforos, que estava ao lado do candeeiro. Riscou um palito. Acendeu o pavio. A chama explodiu. Não foi uma chama normal. Foi uma explosão de luz azul tão forte que cegou os 3 homens. Eles gritaram, cobrindo os olhos, tropeçando uns nos outros. O candeeiro caiu no chão.
O vidro não quebrou. A chama continuou acesa, crescendo, subindo, tomando a forma de algo que não era fogo. Era uma silhueta, a silhueta de uma mulher. Ela saiu de dentro da chama como se estivesse se libertando de uma prisão. O corpo era feito de luz e sombra ao mesmo tempo, oscilando, tremulando, mas perfeitamente definido. Os cabelos longos flutuavam como se estivessem debaixo d'água. O rosto era o de Dalva. Mas os olhos estavam vazios, negros, profundos como poços sem fundo. Ela abriu a boca. Um som saiu de lá de dentro. Não era voz. Era algo entre um grito e um lamento, agudo, cortante, que fez as paredes da casa tremerem. Os cavalos dispararam assustados, derrubando as rédeas. Os jagunços largaram as armas e correram porta fora, gritando de pavor, tropeçando na soleira, se empurrando para sair primeiro. Zé Baraúna caiu de costas, arrastando o corpo no chão de cimento, os olhos arregalados de terror. Ele tentou pegar o facão na cintura, mas a mão tremia tanto que não conseguiu. A silhueta de Dalva se moveu. Flutuou pelo chão da sala sem fazer som. Os pés não tocavam o cimento. Ela parou na frente de Zé Baraúna. Inclinou a cabeça levemente para a direita. Do mesmo jeito que ela fazia quando estava viva. Zé Baraúna soltou um grito fino, agudo, de quem perdeu completamente o controle. Levantou cambaleando e saiu correndo, deixando o chapéu e o rifle para trás. Os 3 homens montaram nos cavalos que tinham voltado e dispararam estrada fora, sumindo na escuridão da noite. A casa ficou em silêncio. A silhueta de Dalva se virou para mim. Olhou para mim com aqueles olhos vazios. Não tinha raiva. Não tinha amor. Só vazio. Ela levantou a mão. A mesma mão que eu via na parede toda a madrugada. Estendeu os dedos na minha direção. Eu não conseguia me mexer. Só conseguia olhar. Ela abriu a boca de novo. Dessa vez, não saiu grito. Saiu uma voz, baixa, distante, como se viesse de muito longe. Dirceu. As lágrimas explodiram nos meus olhos. Dalva, é você? A silhueta piscou. A luz tremulou. E então, devagar, ela começou a desaparecer. Primeiro os pés. Depois as pernas. Depois o corpo inteiro. A última coisa que sumiu foi a mão estendida. Quando ela sumiu completamente, a chama do candeeiro apagou. A escuridão tomou conta da sala. Só a luz da lua entrava pela janela, fraca, fantasmagórica. Fiquei ali, de joelhos no chão, abraçada em mim mesmo, tremendo. Tremendo, não sei se era de medo ou de alívio. Talvez os dois. Ela tinha me protegido. Dalva tinha me protegido. Aquela coisa que eu achava que era minha esposa, aquela presença que acendia o candeeiro toda a madrugada, tinha expulsado os jagunços da minha casa. Tinha me salvado. Mas o preço daquilo, o preço eu ainda não sabia qual era. Levantei do chão com dificuldade, as costelas doendo por causa do soco que eu tinha levado. Acendi o lampião a querosene que ficava pendurado na parede. A luz amarelada encheu a sala, mostrando a bagunça que os homens tinham feito. Peguei o candeeiro do chão. O vidro estava intacto, nem uma rachadura. Limpei a poeira com a manga da camisa e coloquei de volta na mesinha de madeira. Olhei para ele por um longo tempo. O que você é de verdade, Dalva? Você voltou para me proteger? Ou eu te prendi aqui? Ninguém respondeu. Só o silêncio pesado da noite. Naquela madrugada, não consegui dormir. Fiquei sentado na cadeira da sala, fumando cigarro de palha um atrás do outro, até o maço acabar. Quando o relógio de parede bateu 2 horas, esperei. Mas o candeeiro não acendeu. Pela primeira vez em 2 meses, ele ficou apagado. Senti um aperto no peito. Uma solidão tão grande, que doeu mais que qualquer pancada. Ela tinha ido embora. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Acordava cedo, ia pro roçado, voltava no fim da tarde. A rotina continuava a mesma. Mas a casa estava diferente. Mais vazia. Mais fria. Como se algo que morava ali dentro tivesse partido de vez. O candeeiro ficava na mesinha, intocado. Eu não acendia ele. Não ousava. Tinha medo do que podia acontecer se eu tentasse forçar a presença a voltar. À noite, sentava na cadeira e olhava para a chama apagada,
esperando, mas nada acontecia. Uma semana depois, o capataz do coronel Abraão apareceu na minha porta. Um homem magro, de terno preto amassado e chapéu fedora sujo de poeira. Ele não desceu do cavalo. Só parou na frente da casa e gritou. O coronel mandou dizer que a proposta ainda está de pé, Dirceu. Ele não quer mais confusão. Quer pagar direito pela terra. Pensa bem. Olhei para ele por cima da cerca de madeira podre. Pode dizer para o coronel que essa terra não está à venda. Nunca esteve. Nunca vai estar. O capataz cuspiu no chão. Ajeitou o chapéu e puxou as rédeas do cavalo. Você é um tolo, velho. Um tolo teimoso. Ele foi embora levantando poeira na estrada. Voltei para dentro da casa. Olhei para o candeeiro. E pela primeira vez em dias, senti um arrepio subir pela espinha. Tinha uma marca na parede. Uma marca que não estava lá antes. Era a silhueta de uma mão, impressa no reboco. Como se alguém tivesse pressionado a palma ali com força, deixando a marca dos 5 dedos desenhada na cal. Meu coração disparou. Toquei a marca com a ponta dos dedos. Estava quente. Não era tinta. Não era sombra. Era algo queimado no reboco, como se a parede tivesse sido marcada por dentro. Dalva. Falei o nome dela em voz alta, a voz tremendo. Você ainda está aqui? O vento bateu na janela. O rádio de válvula chiou sozinho, sem estar ligado. A chama do candeeiro tremulou, apesar de estar apagada. E então, devagar, a luz começou a crescer dentro do vidro. Sem pavio aceso. Sem querosene queimando. Só a luz, azul. Fria, fantasmagórica. Ela estava de volta. Sentei na cadeira, as mãos suadas, o coração aos pulos. A sombra apareceu na parede. Mas dessa vez, não era só a mão. Era a silhueta inteira de uma mulher. De pé, parada, olhando para mim. Engole seco. Você me protegeu daqueles homens. Por quê? A silhueta não se mexeu. Mas a luz pulsou. Uma vez, 2 vezes. Como se estivesse respondendo. Porque você ainda me ama. A luz pulsou de novo, mais forte. A sombra na parede inclinou a cabeça levemente para a direita, do jeito que Dalva fazia. As lágrimas voltaram. Quentes, grossas. Eu também te amo, Dalva. Nunca parei. Mas você não pode ficar aqui para sempre. Se isso não é certo, você precisa descansar. Você precisa seguir em frente. A luz tremulou. A sombra se contorceu, e pela primeira vez eu ouvi a voz dela de verdade. Não era na minha cabeça. Não era imaginação. Saiu de dentro do candeeiro. Fraca, distante, mas real. Eu não consigo ir embora, Dirceu. Não enquanto você estiver sozinho. Meu corpo inteiro gelou. Mas eu sempre vou estar sozinho. Você partiu. Nosso filho partiu. Não tem mais nada para mim nesse mundo. A voz ficou mais clara, mais próxima. Então eu fico. Enquanto você precisar de mim, eu fico. Cobri o rosto com as mãos. Soluçava sem controle. Tudo aquilo era errado. Eu sabia. Manter o espírito da minha esposa presa aqui, nessa casa, nesse candeeiro amaldiçoado, era um pecado. Mas a solidão doía tanto. Doía tanto que eu não conseguia deixar ela ir. Ah bem, Dalva, fica comigo. Só mais um pouco. Só até eu conseguir seguir em frente. A luz pulsou. Suave, reconfortante. A sombra na parede levantou a mão e a colocou sobre a marca queimada no reboco, como se estivesse tocando minha mão através da parede. E eu fiquei ali, sentado naquela cadeira velha, olhando para a sombra da mulher que eu amava, enquanto a madrugada se arrastava devagar e o candeeiro continuava aceso. Sozinho. Mas não completamente. Não enquanto ela ainda estivesse ali, mesmo que fosse errado. Mesmo que fosse perigoso. Mesmo que o preço disso ainda estivesse por vir. Passei os meses seguintes vivendo naquela rotina estranha. De dia, tocava a roça. À noite, sentava na sala e conversava com a chama do candeeiro. Ela sempre acendia às 2 da madrugada. Sempre no mesmo horário. E a sombra de Dalva aparecia na parede, ouvindo tudo o que eu tinha para dizer. Eu sabia que aquilo não era natural.
Sabia que estava brincando com forças que não entendia. Mas pela primeira vez em meses, eu não me sentia completamente sozinho. E isso, por mais errado que fosse, me bastava. Até que chegou o dia em que descobri a verdade. O dia em que entendi que Dalva não estava ali por amor. Estava ali porque algo muito pior aprendia. E esse algo tinha fome. Fiquei sozinho no meio da sala, respirando com dificuldade, as costelas doendo onde tinha levado o soco. O ar cheirava a pólvora, suor e medo. Os jagunços tinham fugido como ratos assustados, deixando para trás o chapéu de couro do Zé Baraúna e o rifle encostado na parede. Olhei para o candeeiro. Estava no chão, tombado de lado, mas o vidro continuava inteiro, nem uma rachadura. A chama tinha apagado. Peguei ele com as duas mãos devagar como quem segura algo sagrado. Pesava mais do que deveria. Não era o peso do metal. Era outra coisa. Algo que eu não conseguia explicar. Sentei na cadeira de palha, ainda tremendo, e coloquei o candeeiro no colo. Limpei o vidro com a manga da camisa suja de sangue. Você me protegeu. Minha voz saiu embargada, quebrada. Sé. As lágrimas desceram quentes pelo rosto sujo de poeira. Você me protegeu, Dalva. A chama não acendeu. Mas eu senti. Senti algo quente passar pela minha mão. Como se dedos invisíveis tivessem tocado os meus. Só por um segundo. Depois sumiu. Pela primeira vez, desde que Dalva tinha partido, eu sorri. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem tinha entendido algo profundo e assustador. Eu não estava sozinho. Nunca tinha estado. Mesmo depois da morte, ela tinha ficado. De alguma forma torta, dolorosa, impossível, ela tinha ficado. Levantei da cadeira com dificuldade, segurando as costelas. Coloquei o candeeiro de volta na mesinha de madeira. Arrumei ele com cuidado, centralizando na toalha bordada que a própria Dalva tinha feito anos atrás. Olhei ao redor. A casa estava destruída. Pratos quebrados no chão da cozinha. Farinha espalhada. A panela de feijão virada. As cadeiras tombadas. Comecei a arrumar. Varri os cacos de louça com a vassoura de piaçava. Juntei os pedaços num saco de estopa velho. Levantei as cadeiras. Limpei a farinha do chão com um pano úmido. Levei quase 2 horas para deixar tudo mais ou menos no lugar. Quando terminei, o corpo doía inteiro. Sentei na beira da cama, tirei a camisa rasgada e olhei para o espelho pequeno que tinha pendurado na parede do quarto. O nariz estava inchado. Tinha sangue seco no canto da boca. Um roxo começava a se formar no lado esquerdo das costelas. Mas eu estava vivo. Lavei o rosto na bacia de alumínio. A água fria ardeu nos cortes. Sequei com a toalha velha e coloquei uma camisa limpa que tirei do baú de madeira. Quando o sol começou a nascer, saí para o quintal. Peguei a enxada velha encostada no canto do paiol. Cavei um buraco fundo perto do pé de goiaba. Joguei lá dentro os mantimentos que tinham estragado na confusão. Cobri tudo com terra. Bati a enxada com raiva, descontando a humilhação, o medo, a dor. Quando terminei, as mãos estavam cheias de bolhas. Mas a raiva tinha passado. Voltei para casa. Peguei os pregos velhos que tinha guardado numa lata de manteiga. Consertei a porta como pude. Não ficou boa. Rangia quando abria. Mas segurava. Naquela noite fiz um café ralo com o resto do pó que tinha sobrado. Esquentei um pedaço de pão duro na chapa do fogão. Jantei em silêncio, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa. Quando o relógio de parede bateu 2 horas, levantei e fui até a sala. O candeeiro acendeu sozinho. A chama era diferente. Não era mais azul, era amarela, suave. Dançava leve no vidro, como sempre tinha dançado quando Dalva ainda estava viva. A sombra N. A parede apareceu. Mas não era mais assustadora. Era só a sombra de uma mão, aberta, com os dedos relaxados. Como se estivesse dizendo que estava tudo bem agora. Sentei na cadeira. Acendi um cigarro de palha. Fumei devagar, olhando para a chama, sentindo o calor que ela espalhava pela sala. Não falei nada. Não precisava. Dalva sabia. Ela sempre soube. Nos dias seguintes, os jagunços não voltaram.
A notícia correu pela vila que a casa do seu Dirceu era assombrada. Que quem entrava lá via coisas que não deveria ver. Que tinha uma mulher de luz que protegia o velho com fúria de mãe. O coronel Abraão desistiu da terra. Mandou o capataz dizer que não queria mais problema com aquele pedaço de chão amaldiçoado. Que eu podia ficar com a minha pocilga para sempre se quisesse. Fiquei. Continuei tocando a roça sozinho. Plantei milho. Acolhi feijão. Os dias se arrastavam lentos, pesados, mas eu não reclamava. Tinha aprendido a aceitar o silêncio. Toda madrugada, o candeeiro acendia. Eu acordava, ia até a sala e ficava ali, sentado na cadeira, olhando para a chama. Às vezes falava. Contava sobre o dia, sobre o trabalho, sobre a chuva que não vinha. Outras vezes só ficava em silêncio, e a presença de Dalva era companhia suficiente. Meses depois, o padre da vila apareceu na minha porta. Vinha a pé, com o terço na mão e o suor escorrendo pela testa. Dirceu, o povo tá falando que você fez pacto com o diabo, que tem alma penada na sua casa. Isso é verdade? Olhei para ele. O sol batia forte nas costas. O vento levantava poeira na estrada. Não é alma penada, padre. É minha esposa. Ela ficou para me proteger. E enquanto eu precisar dela, ela vai continuar aqui. O padre balançou a cabeça, preocupado. Disso não é certo, Dirceu. Os mortos precisam descansar. Você está prendendo ela aqui por egoísmo. Eu sei. Falei baixo, olhando para o chão de cimento rachado. Eu sei que é errado, mas a solidão dói demais, padre. Dói demais, e se ela quer ficar, quem sou eu para mandar ela embora? O padre ficou calado. Olhou para mim com pena, fez o sinal da cruz e foi embora sem dizer mais nada. Voltei para dentro da casa. Sentei na cadeira. Olhei para o candeeiro apagado na mesinha. Você ouviu, Dalva? Ele disse que eu tô te prendendo aqui. Será que é verdade? Ninguém respondeu. Mas naquela noite, quando a chama acendeu às 2 da madrugada, a sombra na parede ficou parada por mais tempo. Os dedos se moveram devagar, como se estivessem desenhando algo no ar. Eu observei, o coração apertado, tentando entender o que ela queria dizer. A mão se fechou, pois abriu de novo. E então, pela primeira vez em semanas, ouvi a voz. Você não me prende, Dirceu. Eu escolho ficar. As lágrimas vieram de novo, quentes, silenciosas. Mas por quanto tempo, Dalva? Por quanto tempo você vai conseguir ficar? A voz não respondeu. A chama apenas tremulou, suave, reconfortante, e eu soube que aquela era a única resposta que eu ia receber. Os anos passaram. A roça continuou. O milho crescia. O feijão brotava. As estações se alternavam com a mesma lentidão de sempre. Simpei isso a você. Meu corpo envelheceu. As costas ficaram mais curvadas. Os cabelos embranqueceram de vez. As mãos, que um dia seguraram a enxada com força, agora tremiam quando eu tentava acender o fogão a lenha. Mas toda madrugada, sem falta, o candeeiro acendia. E eu não estava sozinho. Houve noites em que a dor nas costas era tanta que eu não conseguia levantar da cama. Ficava ali, deitado no colchão velho de espuma, ouvindo o relógio bater as 2 horas. E mesmo sem ir até a sala, eu via a luz suave do candeeiro entrando pela fresta da porta, iluminando o corredor. Lembrando que ela estava ali. Houve noites em que a febre me pegou. Tremores violentos. Suor frio encharcando o lençol. Eu delirava, chamava por ela, pedia ajuda. E a luz do candeeiro ficava mais forte, mais presente, como se estivesse me segurando, impedindo que eu me perdesse no escuro. Houve noites em que eu simplesmente chorava. Sem motivo. Só porque a saudade apertava demais. E a sombra na parede se movia, a mão se estendia, e eu jurava que sentia o toque dela. Na minha testa, afastando o cabelo suado, como fazia quando estava viva. Os vizinhos pararam de vir. As poucas pessoas que ainda moravam na região me evitavam. Diziam que eu tinha enlouquecido. Que conversava sozinho. Que ria no meio da madrugada sem ninguém por perto. Deixei que falassem. Não me importava mais o que pensavam. A única opinião que importava era a dela. E ela nunca me julgou. Um dia, o seu Lázaro apareceu.
Estava velho, curvado, apoiado numa bengala de madeira. Bateu na porta com dificuldade, respirando fundo. Abri, e vi o rosto marcado pelas rugas profundas, os olhos cansados de quem tinha visto a vida passar. Dirceu, eu vim me despedir. Vou morar com meu filho na capital. Não aguento mais essa solidão. Convidei ele para entrar. Fiz um café ralo. Sentamos na mesa da cozinha. Ele olhou ao redor, observando a casa simples, limpa, organizada. Você ainda conversa com ela? Perguntou baixinho, sem me encarar. Converso. Falei sem vergonha. Todo dia. Toda noite. Ele balançou a cabeça devagar. Eu te entendo, Dirceu. Solidão faz a gente aceitar qualquer companhia. Até a que não deveria existir. Tomamos o café em silêncio. Quando terminou, ele se levantou, me abraçou apertado e foi embora. Nunca mais voltou. Fiquei sozinho de verdade agora. Só eu, a terra e o candeeiro. Os meses viraram anos. Meu corpo foi fraquejando. As pernas não obedeciam mais como antes. Precisava de bengala para andar até o quintal. A vista embaçou. Comecei a esquecer coisas. O nome do vizinho que tinha partido. O ano em que Dalva tinha falecido. Quantos sacos de milho eu tinha colhido na última safra. Mas nunca esqueci dela. Nunca esqueci o ritual. Toda madrugada, às 2 horas, o candeeiro acendia. E eu estava lá. Mesmo que fosse arrastando o corpo. Mesmo que as pernas doessem. Mesmo que a cabeça girasse. Porque aquela era a minha ancora. Aquela chama acesa no meio da escuridão era a única coisa que ainda me ligava ao mundo. Foi numa madrugada de agosto, quase 20 anos depois daquela noite dos jagunços, que senti o corpo desistir. Estava sentado na cadeira da sala, como sempre. O candeeiro aceso na minha frente. A sombra de Dalva projetada na parede, nítida, presente. A dor no peito veio de repente. Forte. Cortante. Como se alguém tivesse enfiado uma faca nas costelas e torcido. Tentei levantar. Não consegui. As pernas não respondiam. O braço esquerdo formigava, pesado, inútil. Dalva! Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Acho que chegou a hora. A chama do candeeiro pulsou, forte, desesperada. A sombra na parede se contorceu, os dedos se fecharam, a mão inteira tremeu como se estivesse tentando me segurar. E então aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. A silhueta inteira de Dalva saiu da parede. Não era mais só sombra. Era luz. Luz branca, suave, envolvendo o corpo dela. Ela estava ali, na minha frente, de pé, com o vestido de chita que usava aos domingos. O cabelo preso num coque simples. O rosto era exatamente como eu lembrava. Ela se ajoelhou na minha frente. Colocou as mãos sobre as minhas. Eram quentes, reais. Ainda não, Dirceu. Você ainda não vai. A voz dela saiu clara. Não era distante. Não era abafada. Era a voz de Dalva. A mesma que cantava enquanto lavava roupa no tanque. A mesma que rezava o terço antes de dormir. As lágrimas desceram sem controle. Mas eu tô cansado, Dalva. Cansado demais. Não aguento mais ficar sozinho. Ela apertou minhas mãos com mais força. Você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive aqui. Sempre vou estar. A dor no peito começou a diminuir. Devagar. Como se ela estivesse puxando para longe, carregando embora. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. O corpo relaxou. Quando abri os olhos de novo, ela ainda estava ali. Mas a luz ao redor dela começou a enfraquecer. Ela estava voltando. Voltando para dentro do candeeiro. Para dentro da sombra. Não vá embora. Pedi, a voz quebrada. Por favor, não vá embora. Ela sorriu. Um sorriso triste, cheio de amor e saudade. Eu nunca vou embora, Dirceu. Enquanto você precisar de mim, eu fico. Essa é minha promessa. Essa sempre foi minha promessa. A luz envolveu ela por completo. Em segundos tinha voltado para a parede. Voltado para ser apenas sombra. Apenas presença. Fiquei sentado na cadeira, tremendo, as mãos ainda quentes do toque dela. Olhei para o candeeiro. A chama dançava calma, amarela, reconfortante.
Entendi naquele momento que a morte não tinha levado Dalva de mim. Tinha sido o amor que a segurou aqui. Amor tão grande e tão profundo, que nem a própria eternidade conseguiu separar. E percebi também que eu tinha feito a mesma coisa. Eu a tinha segurado aqui. Com minha solidão. Com minha necessidade. Com meu egoísmo de não querer seguir em frente. Mas será que isso era errado? Será que amar alguém tanto assim, a ponto de não deixar partir, era pecado? Não sabia a resposta. E honestamente, não me importava mais. Os anos seguintes foram mais lentos ainda. Meu corpo foi virando sombra dele mesmo. Emagreci. As roupas ficaram largas. A comida não tinha mais gosto. Comia porque precisava, não porque queria. Parei de ir na roça. Deixei o mato tomar conta do cafezal. As ervas daninhas cresceram altas, engoliram as fileiras de milho. Siá! O paiol ficou vazio, a cerca apodreceu e caiu. Mas a casa continuou de pé. E o candeeiro continuou acendendo. Toda madrugada. Sem falhar. Foi numa noite de dezembro, quando o calor apertava e os grilos cantavam alto lá fora, que a verdade finalmente veio. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto de madeira escurecido pela fumaça de anos de fogão a lenha. O corpo doía inteiro. Cada osso, cada músculo. Como se tivesse levado uma surra. O relógio bateu 2 horas. A luz do candeeiro entrou pela fresta da porta do quarto. Mas dessa vez era diferente. Mais intensa. Mais urgente. Levantei com dificuldade. Segurei na parede para não cair. Arrastei os pés descalços pelo corredor, frio até a sala. O candeeiro estava aceso. Mas a chama subia alta, quase tocando o teto. Não era amarela. Era branca. Branca como luz de hospital. Ofuscante. A sombra na parede não era mais de uma mão. Era de corpo inteiro. Dalva estava ali projetada no reboco rachado, com os braços estendidos na minha direção. E pela primeira vez, ela falou sem que eu perguntasse nada. Chegou a hora, Dirceu. Meu coração disparou. Hora de quê? Hora de você me deixar ir. As palavras me acertaram como soco no estômago. Cambaleei. Segurei na cadeira para não desabar. Mas você disse que ia ficar. Você prometeu. E eu fiquei. Fiquei todos esses anos. Mas agora você precisa entender uma coisa. A voz dela estava calma, mas firme. Era a voz de quem tinha tomado uma decisão difícil e não ia voltar atrás. Eu não fiquei por mim, Dirceu. Eu fiquei por você, porque você não conseguia seguir em frente. Porque a solidão te machucava demais. Mas agora você está pronto. Não tô pronto. Nunca vou estar pronto para te perder de novo. As lágrimas desceram grossas, quentes, molhando a barba branca e rala. Você não vai me perder. Você só vai me deixar descansar. Sentei na cadeira. As pernas não aguentavam mais. Cobri o rosto com as mãos trêmulas e chorei como não chorava desde o dia do enterro dela. Que eu não sei viver sem você, Dalva. Não sei. Você viveu todos esses anos. Tocou a roça. Cuidou da casa. Protegeu essa terra. Você foi forte. Mais forte do que imagina. Mas eu só fui forte porque você estava aqui. Porque eu sabia que toda madrugada você ia acender esse candeeiro e eu ia te ver de novo. Se você for embora, o que sobra para mim? A sombra na parede se mexeu. Dalva baixou os braços. Inclinou a cabeça levemente para a direita, do jeito que sempre fazia. Sobra a paz, Dirceu. A paz de saber que a gente se amou de verdade. Que esse amor foi tão grande que venceu até a morte. Mas agora precisa vencer também o apego. Balancei a cabeça, teimoso, como criança que não quer aceitar o inevitável. Não consigo te soltar. Então, eu vou te ajudar. A luz do candeeiro começou a diminuir. Devagar, como se estivesse sendo apagada aos poucos por uma brisa invisível. Não apaga! Levantei da cadeira num impulso desesperado. Iquei a mão para o candeeiro, mas parei no meio do caminho. Porque eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Segurar ela aqui era condená-la a nunca descansar. Era transformar o amor em prisão. E eu não podia fazer isso com ela. Não de novo. Sentei devagar.
Sequei as lágrimas com as costas da mão. Respirei fundo, tentando controlar o choro que temava em voltar. Tá bem, Dalva. Eu deixo você ir. Mas me responde uma coisa. Pode perguntar. Quando eu partir desse mundo, a gente vai se encontrar de novo. A sombra na parede ficou parada. A luz do candeeiro pulsou uma vez. Forte, reconfortante. E a voz dela veio suave, carregada de certeza. A gente sempre se encontra, Dirceu. Sempre. Porque tem coisas que nem a morte consegue separar. Um soluço escapou da minha garganta. Mas dessa vez, não era só de dor. Era de alívio também. Levantei da cadeira pela última vez. Fui até a mesinha de madeira. Peguei o candeeiro com as duas mãos. O vidro estava quente, mas não queimava. Segurei ele contra o peito, como se estivesse abraçando a própria Dalva. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter me protegido. Obrigado por ter me amado tanto assim. A chama tremulou. E então, devagar, começou a apagar, não de uma vez. Não de forma brusca. Foi como assistir o pôr do sol. A luz foi morrendo aos poucos, levando junto a sombra na parede, até que só restou o breu. O candeeiro esfriou nas minhas mãos. A casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado da solidão. Era um silêncio leve, de quem tinha feito as pazes com o passado. Coloquei o candeeiro de volta na mesinha. Passei a mão no vidro frio uma última vez. Voltei para o quarto arrastando os pés, me deitei na cama e fechei os olhos. Pela primeira vez em décadas, dormi a noite inteira. Sem acordar às 2 da madrugada. Sem esperar pela luz. Quando o sol nasceu, acordei com o canto do galo do vizinho distante. Levantei da cama. O corpo ainda doía, mas era uma dor diferente. Se mais leve. Como se um peso tivesse saído dos ombros. Fui até a sala. Olhei para o candeeiro. Estava apagado, frio, sem vida, mas não senti medo. Não senti desespero. Senti gratidão. Passei os dias seguintes em paz. Uma paz estranha, mas verdadeira. Voltei a cozinhar direito. Fiz um feijão temperado como Dalva gostava. Comi devagar, saboreando cada garfada, lembrando do sorriso dela quando provava a comida e dizia que estava bom. Limpei a casa do jeito que ela fazia. Passei pano no chão. Sacudi os lençóis. Abri as janelas para deixar o sol entrar. A casa ficou clara, arejada, viva de novo. Sentei na varanda uma tarde e olhei para o cafezal tomado pelo mato. Pensei em roçar tudo de novo. Plantar milho. Começar outra safra. Mas o corpo não tinha mais força para isso. E tudo bem. Eu tinha feito o suficiente. 3 meses depois daquela noite, acordei com a sensação de que algo tinha mudado. Não era ruim. Era só diferente. Levantei da cama, fui até a cozinha, fiz café, sentei na mesa. E pela primeira vez em anos, não me senti sozinho de verdade. Porque eu tinha entendido. A solidão não era a ausência de pessoas, era a ausência de paz com a própria vida. E eu tinha encontrado essa paz. Os vizinhos voltaram a aparecer. Não muitos, só alguns. Traziam pão, traziam notícias da vila, sentavam na varanda e conversavam comigo sobre a chuva, sobre a colheita dos outros, sobre os filhos que tinham crescido e ido embora. Eu ouvia, sorria, respondia quando perguntavam. Não falei mais sobre Dalva. Não falei mais sobre o candeeiro. Aquilo tinha ficado entre mim e ela. Um segredo guardado no silêncio da casa. Uma história que ninguém mais precisava saber. Um dia, quase um ano depois, acordei sabendo. Continha dor, não tinha desespero, só uma certeza calma, inevitável. Hoje era o dia. Levantei da cama. Tomei banho frio na bacia. Coloquei a roupa de domingo que tinha guardada no armário. A calça de brim. A camisa branca de manga comprida. Penteei o cabelo ralo com a escova velha de Dalva. Fui até a sala. Peguei o candeeiro da mesinha. Limpei o vidro com um pano úmido. Pequei com cuidado. Ei para ele por um longo tempo. Obrigado. Falei baixinho, a voz embargada. Por tudo. Coloquei o candeeiro de volta. Sentei na cadeira de palha. Acendi o último cigarro de palha que tinha no bolso.
fumei devagar, olhando pela janela, vendo o sol se pôr atrás do morro. Quando o cigarro terminou, encostei a cabeça no encosto da cadeira. Fechei os olhos e deixei o cansaço me levar. Não houve medo. Não houve luta. Só uma rendição tranquila. Como deitar na cama depois de um dia longo de trabalho. E no meio daquela escuridão suave que me envolveu, senti algo quente tocar minha mão. Abri os olhos. Dalva estava ali. Não era sombra. Não era luz fantasmagórica. Era ela. De verdade. Com o vestido de chita, o cabelo solto nos ombros, o sorriso que eu tinha guardado na memória todos esses anos. Ela estendeu a mão para mim. Vem, Dirceu. Tá na hora de ir. Segurei a mão dela. Era quente. Real, como sempre tinha sido. Levantei da cadeira. O corpo não doía mais. As pernas não tremiam. Olhei para trás e vi. Vi meu próprio corpo sentado na cadeira. A cabeça inclinada. Os olhos fechados. As mãos cruzadas no colo. Em paz. Olhei para Dalva. Ela sorriu. Você me esperou todo esse tempo? Perguntei, a voz embargada. Sempre esperei. Sempre vou esperar. Porque a gente prometeu ficar junto. Na alegria e na tristeza. Na vida e depois dela. As lágrimas vieram. Mas eram lágrimas boas. De quem tinha finalmente voltado para casa. Caminhamos juntos para fora da casa. O sol já tinha se posto. O céu estava cheio de estrelas. Mais estrelas do que eu tinha visto na vida inteira. E no meio daquele brilho todo, tinha uma luz. Uma luz branca, suave, que puxava a gente para perto. Dalva apertou minha mão. Pronto para ir, olhei para ela, para o rosto que eu amava, para os olhos que tinham me acompanhado mesmo depois de fechados. Sempre estive pronto. Só estava esperando por você. Sela sorriu de novo, e juntos, de mãos dadas, caminhamos em direção àquela luz. E finalmente, depois de tantos anos de solidão, de dor, de saudade, eu não estava mais sozinho. Nunca mais estaria. Encontraram meu corpo 3 dias depois. Foi a mulher do seu Lázaro que veio deixar um bolo e estranhou o silêncio. Chamou o padre. Chamaram um delegado. Disseram que eu tinha partido em paz. Sentado na cadeira da sala, com um sorriso leve nos lábios. Como se tivesse visto algo bom no último momento. Enterraram meu corpo ao lado do de Dalva, no cemitério da vila. Juntaram as cruzes de madeira. Colocaram flores que murcharam em 2 dias. E a vida seguiu como sempre segue. A casa ficou vazia. O mato engoliu o que restava da roça. As paredes racharam. O telhado começou a ceder. Mas uma coisa permaneceu. Na mesinha da sala, intocado, coberto de poeira mais inteiro, estava o candeeiro. E dizem que, até hoje, quem passa por aquela estrada de terra de madrugada, exatamente às 2 horas, vê uma luz acesa na janela daquela casa abandonada. Cinquarela, que dança no vidro embaçado como se alguém ainda estivesse lá dentro, esperando. Esperando por quem teve coragem de amar tanto que nem a morte conseguiu separar. E quem olha com atenção, jura que vê 2 sombras na parede daquela sala vazia. 2 mãos entrelaçadas. 2 presenças que se recusaram a partir enquanto o amor ainda pulsava entre elas. E talvez seja por isso que ninguém nunca teve coragem de derrubar aquela casa. Nem de entrar lá dentro. Nem de levar o candeeiro embora. Porque algumas histórias não terminam quando o corpo desiste. Elas continuam. No silêncio da madrugada. Na luz que acende sozinha. Na certeza de que o amor verdadeiro não obedece às regras da vida e da morte. Ele simplesmente existe. E resiste. Para sempre. Hoje, em 2026, tenho 91 anos. Moro na mesma casa. Sozinho ainda. Mas é uma solidão diferente agora. Não pesa. Não dói. Não sufoca. Os netos vêm me visitar de vez em quando. Chegam com carro novo, celular na mão, falando de coisas que eu não entendo direito. Internet, aplicativo, streaming. Palavras que não existiam no meu tempo. Eles olham para a casa velha com aquele jeito de quem é que há tudo ultrapassado. As paredes rachadas. O chão de cimento frio. A cozinha sem armário planejado. Mas respeitam. Não falam nada.
Sabem que essa casa é minha história. E no meio da sala, na mesinha de madeira que resisti a trocar todos esses anos, está o candeeiro. Intacto, limpo, brilhando como se fosse novo. Não uso mais. Não preciso. Tem luz elétrica agora. Tem lâmpada LED que nem esquenta. Mas o candeeiro continua ali, no mesmo lugar, esperando. Os netos perguntam sobre ele. Vovô, por que o senhor guarda esse candeeiro velho? Olho para eles. Sorriu. Raço a mão no vidro polido. É uma lembrança da sua avó. Ela gostava muito dele. Eles aceitam a resposta. Não insistem. Voltam a mexer no celular, a mostrar fotos, a falar de viagem que vão fazer no fim do ano. Eu escuto, aceno com a cabeça. Ofereço café requentado. Mas por dentro, guardo o segredo. Porque tem coisas que não se conta. Tem histórias que não cabem em palavras. Tem vínculos que o mundo moderno, cheio de tecnologia e explicação para tudo, jamais vai entender. À noite, quando eles vão embora e a casa fica em silêncio de novo, sento na cadeira de sempre. A mesma cadeira de palha que Dalva trançou com as próprias mãos décadas atrás. Olho para o candeeiro. Passo os dedos tremidos pelo vidro e sussurro baixinho. Obrigado, Dalva, por ter ficado. Por ter me protegido. Por nunca ter me deixado sozinho de verdade. Ninguém ouve. Mas eu sei que ela ouve, porque às vezes, quando a casa está quieta demais e o relógio bate meia-noite, vejo uma luz suave acender dentro do candeeiro. Só por alguns segundos. Uma chama azul, tremulante, impossível. Não é a imaginação de velho. Não é a vista cansada pregando peça. É ela, lembrando que ainda está aqui. Que o amor que construímos foi forte demais para ser apagado pela morte. Os vizinhos novos, que compraram a casa do lado depois que derrubaram a antiga, falam que às vezes veem uma luz acesa na minha janela de madrugada. Sei. Acham estranho. Comentam entre si que o velho deve estar com insônia, que deixa a luz acesa para espantar o medo. Deixo que pensem isso. É mais fácil assim. Na semana passada o médico disse que meu coração está fraco, que não aguenta mais muito, que qualquer hora pode parar. Falou com aquele tom sério, profissional, como se estivesse me dando uma notícia ruim. Eu sorri. Tá bom, doutor. A gente vai morrendo um pouco todo dia mesmo, não é? Ele ficou sem jeito. Receitou uns remédios. Pediu para eu não fazer esforço. Voltei para casa tranquilo, porque eu sei o que ele não sabe. Eu não tenho medo de partir. Sei exatamente o que vai acontecer. Sei quem vai estar me esperando do outro lado. Sei que quando meu corpo finalmente desistir, não vai ser o vazio, o nada, a escuridão eterna. Vai ser ela. De mãos estendidas, com o sorriso que eu guardei na memória a vida inteira. Pronta para me levar para onde a gente sempre deveria estar junto. Às vezes, de madrugada, quando acordo com a respiração difícil e o peito apertado, olho para o candeeiro e vejo a sombra dela na parede. Não com os dedos abertos, assustadora, como nos primeiros tempos, mas com a mão espalmada. Calma. Reconfortante. Como se estivesse me dizendo: aguenta mais um pouco. Ainda não é a hora. E eu aguento. Não por mim, mas por respeito a ela. Por gratidão a tudo que fez. Por amor a esse vínculo que desafiou todas as leis da natureza. Hoje de manhã, enquanto tomava café com pão dormido, lembrei da primeira vez que o candeeiro acendeu sozinho. Do susto que tomei. Do medo que senti. De como tentei fugir daquilo, negar me convencer de que era coisa da minha cabeça. E olho para onde estou agora. Sentado na mesma cozinha. Com o mesmo candeeiro na sala, mas sem medo nenhum. Porque aprendi que o sobrenatural não é o oposto do amor. Às vezes, ele é a única forma que o amor encontra de continuar existindo. As pessoas têm medo do desconhecido. A do que a ciência não explica. Do que foge do controle. Passam a vida inteira tentando encaixar tudo em caixinhas, dar nomes, criar regras. Mas tem coisas que não cabem em caixa nenhuma. Tem sentimente. Os que atravessam dimensões. Tem presenças que se recusam a partir enquanto ainda são necessárias. E isso não é assombração. É devoção. Ontem à noite, antes de dormir, fiz uma coisa que não fazia há anos. Acendi o candeeiro. De verdade. Com fósforo.
Com querosene, como se acendia antigamente. A chama subiu amarela, dançante, iluminando a sala inteira. A fumaça subiu leve, cheirando a passado, a memória, a tudo que vivi. Sentei na cadeira. Olhei para a sombra na parede, e pela primeira vez em décadas, a sombra não era só de mãos, era de corpo inteiro. Dalva estava ali, projetada no reboco velho. Sentada na cadeira, ao meu lado, como nos tempos em que ainda estava viva. Fiquei olhando para ela, sem falar nada, sem precisar falar, e ela olhou de volta. Ficamos assim, em silêncio, por horas, até o querosene acabar e a chama apagar devagar, levando a sombra junto. Quando a escuridão voltou, não senti vazio. Senti plenitude. Porque entendi que não importa quanto tempo ainda me resta. Um mês. Uma semana. Um dia. Eu vivi o que tinha que viver. Famei como tinha que amar. E fui amado de uma forma que poucos nesse mundo conhecem. Quando chegar minha hora, vou partir em paz. Sem arrependimento. Sem mágoa. Sem medo. E sei que do outro lado, com a mão estendida, iluminada por uma luz que nunca se apaga, Dalva vai estar me esperando. Os netos não vão entender quando encontrarem meu corpo. Vão achar estranho o sorriso no meu rosto. Vão comentar entre si que o vovô partiu tranquilo, sem sofrimento, como se tivesse visto algo bom no último segundo. E vão olhar para o candeeiro na mesinha da sala, intacto, brilhando, e vão decidir o que fazer com ele. Espero que não joguem fora. Espero que um deles leve para casa. Coloque numa estante. Limpe de vez em quando, mesmo sem saber por quê. Porque tem objetos que carregam mais do que história. Carregam presença. Carregam promessas que foram cumpridas até o fim. Hoje à tarde sentei na varanda. O sol estava quente. As cigarras cantavam alto no pé de jabuticaba que plantei quando Dalva ainda era viva. Olhei para o horizonte, para o cafezal que virou pasto, para o pasto que virou mato, e pensei em tudo que vivi. Os anos 60. A solidão. O medo. A escuridão daquela época que parecia não ter fim. E lembrei que foi justamente naquela escuridão que a luz mais forte da minha vida acendeu. Uma luz que a morte não conseguiu apagar. Uma luz que vai continuar acesa muito depois que eu partir. Porque amor verdadeiro não obedece às leis do mundo dos vivos. Ele simplesmente existe, nos cantos escuros das casas velhas, nas sombras que dançam nas paredes à meia-noite, nas chamas que acendem sozinhas quando ninguém está olhando, e nas mãos invisíveis que seguram as nossas quando achamos que estamos sozinhos de verdade. Fechei os olhos ali, na varanda, sentindo o sol no rosto, e pela primeira vez em anos, não senti peso nenhum no peito. Só gratidão. Por ter amado, por ter sido amado. E por saber, com a certeza profunda de quem viveu o impossível, que esse amor vai continuar. Deste lado, do outro, e em todos os lugares onde duas almas se recusam a se separar. Quando abri os olhos de novo, o sol já estava se pondo atrás do morro. O céu ficou alaranjado, depois roxo, depois escuro. Levantei devagar da cadeira de balanço. Entrei na casa. Acendi a luz da cozinha. Fiz um café fraco. Comi um pedaço de bolo que a vizinha tinha trazido mais cedo. E quando o relógio da sala bateu 8 horas da noite, olhei para o candeeiro na mesinha. Ele estava apagado, frio, quieto, mas eu sabia que daqui a algumas horas, quando a madrugada chegasse e o mundo ficasse em silêncio, aquela chama ia acender de novo, como sempre acendeu. Como sempre vai acender, até o dia em que eu não estiver mais aqui para ver. E mesmo depois disso, tenho certeza de que alguém, em algum lugar, numa noite qualquer, vai passar por essa casa abandonada e ver uma luz suave brilhando na janela. Vai parar, vai olhar, vai sentir um arrepio na espinha. Sim, vem, e vai seguir em frente, sem entender o que viu. Mas eu vou saber. Dalva vai saber. Que não era assombração. Era só amor. Amor que se recusou a morrer. Amor que encontrou um jeito de ficar. E que vai continuar aceso, naquele candeeiro velho de querosene, até que o tempo apague a última memória dessa história. Mas enquanto houver alguém que acredite que o impossível pode acontecer, enquanto houver alguém que olhe para o escuro e veja a luz onde não deveria haver, essa chama nunca vai se apagar por completo. Porque existem coisas nesse mundo que a ciência nunca vai explicar.
vínculos que a morte nunca vai quebrar. Forto, e presenças que escolhem ficar, não por maldade ou vingança, mas simplesmente porque amar de verdade é isso. Estar presente mesmo quando o corpo já não está mais. Terminei o café. Lavei a xícara. Sequei com pano de prato furado. Fui até o quarto. Vesti o pijama velho de flanela. Deitei na cama. Puxei o cobertor fino até o queixo. E antes de fechar os olhos, sussurrei pro escuro. Até logo, Dalva. A gente se vê de madrugada. E pela primeira vez em muitos anos, dormi sorrindo, sabendo que quando o relógio batesse 2 da manhã, eu não ia estar sozinho. Porque do outro lado da parede, na sala silenciosa, uma chama ia acender. E uma sombra ia se formar. E mesmo sem palavras, sem gestos, sem nada além da presença, eu ia saber que ela estava ali. Como sempre esteve. Como sempre vai estar. Até o fim dos meus dias. E talvez, só talvez, um pouco além disso também. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.